Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 8 de maio, estamos na sexta semana do tempo pascal. E quarta-feira também é um dia dedicado a São José. Então, iniciando este dia pedindo, suplicando a intercessão de São José por toda a providência, não só da nossa comunidade, mas a providência no mundo inteiro, em várias situações, em várias realidades. Então, hoje consagremos o nosso dia, a nossa comunidade, a nossa família a São José. E de modo particular, sobretudo, consagremos esse tempo tão difícil em que estamos vivendo aqui no nosso país, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul. Continuemos as nossas orações, intensificando por todos aqueles que perderam os seus entes queridos, para aqueles que estão desabrigados, para aqueles que ainda estão desaparecidos, mas também por todas as doações. E você pode ajudar de diversas formas. Se você puder contribuir, existem várias campanhas, inclusive se você entrar no Instagram da nossa comunidade, nós divulgamos ali o Pix da CNBB, que está fazendo esse trabalho de arrecadação em valores, mas também em materiais, para ajudar todas essas pessoas nessa situação tão triste que tem vivido o nosso país, que tem vivido o povo do Rio Grande do Sul. Então, carreguemos de verdade no coração essa intercessão, rezemos por todas as pessoas que de fato passam hoje por essa situação, que estão desabrigados, que perderam seus parentes, que não têm notícia. Que Deus venha consolar o coração de cada um deles, venha restabelecer. Só a graça de Deus que é capaz de fazer tudo. O máximo que nós fizermos não é o suficiente diante de tamanha dor, diante de tamanha situação tão difícil. Então, continuemos de verdade intensificando a nossa oração e confiemos a São José. Ele que é Pai, Ele que é o homem justo, esse homem de verdade que cuidou da família de Nazaré, que Ele também venha cuidar desse povo sofrido e que com a intercessão dEle toda a providência possa se abrir, desde voluntários, mas também as necessidades mais básicas que todo o povo está precisando e vem sofrendo neste tempo. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religioso. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que se designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam,
E outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Então, a gente vê na leitura de hoje Paulo que continua a sua caminhada, que continua as suas viagens, e ele vai justamente ser conduzido até Atenas e vai transmitir a Sila e a Timóteo a ordem, né, que o Senhor, de fato, colocou no coração dele para que transmitisse o mais cedo possível. E eles vão partir em viagem. E estando lá, Paulo vai encontrar um povo que adorava o Senhor e que adorava um Deus desconhecido. E ele vai anunciar que esse Deus desconhecido é o mesmo Deus que Paulo estava ali testemunhando, né? O Deus que criou o mundo, que criou o céu, a terra, o mar, que criou eu e você. E aí Paulo vai fazer toda uma exortação àquele povo para que de verdade eles adorassem o verdadeiro Deus. Mesmo ele fazendo toda a exortação, Paulo vai ser de uma certa forma zombado e muitos não vão acreditar. Mas aonde Paulo passava, sempre tinha alguém que se convertia. Sempre tinha um ou outro ou alguns que guardavam a sua palavra. Ainda que a multidão no primeiro momento não acolhesse, alguns até caçoavam dele, mas Paulo tinha certeza que a semente da palavra era lançada nos corações. E foi lançado sim no coração de duas pessoas, Dionísio e Damares, que estavam ali e que abraçavam a fé e que uniram-se a Paulo, né, nesse testemunho, nesse anúncio do Cristo ressuscitado. Porque justamente quando ele foi anunciar a ressurreição, é que Paulo foi caçoado pelo povo. E tiveram aqueles que receberam, né, essa profecia, receberam de fato esse testemunho e esse anúncio da ressurreição do Cristo. O salmo de hoje é o Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós príncipes e todos os juízes. E vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-nos todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Então o salmista de hoje nos convida a entrar nesse grande louvor. Ele começa dizendo: da vossa glória estão cheios os céus e a terra. E ele vai dizer, né, louvai o Senhor Deus porque ele é bom, louvai o Senhor Deus, né, por tudo que ele criou, o Senhor que criou o céu, a terra, as legiões celestiais, né, louvemos o Senhor porque somente ele é excelso. Então hoje o salmista nos convida a darmos graças ao Senhor por N motivos e N situações. Então hoje o seu convite é também erguer ao Senhor um grande louvor, uma grande ação de graças, uma grande gratidão, porque o Senhor primeiro nos criou, nos deu a vida e nós estamos aqui a cada dia, a cada manhã para louvá-lo e bendizê-lo. E por isso não deve cessar do nosso coração e dos nossos lábios esse louvor de gratidão, né? Ele vai dizer que somos convidados a entoar um hino, né? Porque nós somos esse povo que o Senhor ama e que lhe pertence. Então demos graças ao Senhor por pertencermos a essa escolha e essa eleição do Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então o Evangelho ao longo desses dias, né, vem nos preparando para essa vinda do Paráclito, para a vinda do Defensor. Tem sido esse o termo
que São João tem usado para expressar a presença do Espírito Santo. E quando ele vier, ele nos conduzirá à verdade. Então, de fato, peçamos ao Senhor a graça de nos preparar. Daqui a pouquinho iremos iniciar, a grande novena, daqui a alguns dias, sexta-feira, nós iremos começar aqui no nosso canal do YouTube, na nossa Web TV. Então, preparemos para viver esta graça, suplicando essa presença do Espírito Santo, que ele venha ser o nosso defensor, o nosso consolador, mas sobretudo aquele que irá nos iluminar a verdadeira verdade que vem do próprio Cristo. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia, na oração e na intercessão, e que Deus os abençoe.